Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, em vez de fazer um fechamento de mercado, quero falar sobre um tema específico, que são juros. Hoje a gente está tendo um dia muito caracterizado pelo movimento dos juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Provavelmente, se a gente jogar aqui juros europeus também, a gente vai estar tendo um movimento de alta forte. Juros de 10 anos da Alemanha subindo 3,5% no dia, né, 1 basis point. Vamos ver. Juro do Reino Unido sumindo muito também no dia. Vocês podem ver também uma coisa em comum em todos eles, todos rompendo resistência, né? O do Reino Unido vocês podem ver que vinha nessa cunha, que teoricamente sugeriria um movimento de reversão para queda, mas está rompendo para cima. Níveis de juros que não são vistos desde a crise de 2008. Da Alemanha a mesma coisa. Desde 2011 nesse caso. Se a gente jogar do Japão, vai estar horrível também. O Japão já ultrapassou o nível de 2008. O Japão tem sido um caso sério aí nas últimas semanas. Não sei se vocês acompanham, mas o BOJ, que é o Banco Central do Japão, tem feito intervenções no iene, no dólar, perdão, para segurar o iene, mas não tem adiantado de nada. Esse candle gigantesco aqui foi um dia que o BOJ vendeu muitos dólares, mas vocês podem ver que o mercado já recuperou praticamente uns 60% daquele movimento. E ao longo dos dias aqui, no gráfico intraday, fica bem claro essas intervenções. Vocês podem ver aqui, ó, aqui foi uma intervenção, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra, outra. Vocês podem ver que não adiantou de nada. Que a inflação lá no Japão ela tem aumentado, os juros seguem baixos. O Japão viveu muito tempo com juro zero, juro negativo. Então, isso meio que virou o motor da economia global, porque você pega empréstimo a juro zero no Japão e joga esse dinheiro ao redor do mundo. E agora, obviamente, o Japão está precisando, não está subindo tanto juro ainda, mas com certeza vai precisar subir esse juro, senão o iene não vai valer nada. Bom, e é isso. Eu estava aqui com DI, né, no caso juro brasileiro, na tela, acabei tirando. Devo colocar ele de novo aqui, 29. Que também vocês podem ver, movimento de alta fortíssimo. Existe aquele ditado no mercado, né? Sobe de escada, desce de elevador. No caso do juro é o oposto, ele desceu de escada e agora está subindo de elevador. Como vocês podem ver, a gente passou aí por volta de uns 6, 8 meses em um movimento de queda tranquilo, não muito agressivo. E desde que começou a guerra no Irã, basicamente o movimento virou completamente. Agora a gente está subindo muito fortemente. Vocês podem ver que até mesmo a volatilidade do mercado aumentou, o tamanho dos candles praticamente dobrou em relação ao meio do ano passado. Eu tinha esse canal de baixo desenhado, o mercado já rompeu. Se duplicar esse canal, o mercado está fazendo esse rompimento hoje, o que é um movimento extremamente importante, porque o rompimento disso aqui simboliza basicamente que toda a expectativa que existia para o Brasil em 2026, ela pode aos poucos estar indo por água abaixo, que é o que? De uma inflação caindo, do Banco Central cortando juros, e isso obviamente impacta a bolsa. O Ibov hoje cai 0,78, chegou a cair um pouco mais, chegou a cair 1,5%, mas está numa região de suporte muito relevante. A gente tem esse fundo anterior de março, a gente tem esse gap de candle também aqui, esse retângulo todo representa um gap gigantesco de candle, né? Se a gente jogar pelo semanal, vai ficar visível. Tem a média de 20 do semanal aqui também. Então o Ibovespa está no suporte, mas vocês podem ver que o movimento de queda nas últimas semanas ele foi agressivo. O Ibov praticamente só caiu. A gente
Small caps eu não preciso nem comentar, imagino que vocês saibam que a coisa vai ser muito pior, né? Também está numa região de suporte, mas desde o topo de fevereiro aí já caiu 15%. Small caps que na semana passada chegaram a mostrar força em relação ao Ibovespa, já estão devolvendo todo o movimento, né? Vocês podem ver aqui que semana passada as small caps caíram menos do que o Ibovespa, que poderia significar uma possível rotação, né? O início de uma possível rotação para small caps, mas com todo esse movimento de juros, de inflação aumentando ao redor do mundo todo, é bem complicado que small caps sejam os ativos da vez, certo? Então aqui vocês estão vendo o DI1F29, que é o vencimento de janeiro de 2029, que é o contrato atual. Se a gente jogar um contrato um pouco mais longo, 2035, o movimento é basicamente o mesmo, sobe inclusive mais no dia do que o 29. Também tinha um canal de baixa desenhado aqui. Na verdade eu tinha pelo Profit, né? Porque no TradingView eu não uso para olhar DI, mas fica mais fácil para mim gravar no TradingView. Mas o movimento é muito parecido, com a diferença de que lá no 29 a gente tinha uma LTB que o mercado está tocando hoje. Aqui no 35 não tem, basicamente o mercado está fazendo um rompimento. E é isso, a próxima região de interesse do preço aqui seria os 15% mais uma vez. Então a perspectiva pelo mercado de juros ela é horrorosa para o mundo todo. Se a gente olhar aqui o juro americano superando o juro de 2 anos nesse caso, né, superando os 4% de rendimento que não acontecia desde março de 2025, ou seja, antes das tarifas, que é um rompimento extremamente perigoso. Hoje o mercado ele já amanheceu subindo e subindo forte, então muito provavelmente isso daqui foi gente estopando posição em juros, porque se a gente for ver, a gente tinha esse movimento vendedor que começou aqui, e se vocês forem reparar, todas as vezes que o mercado tocou nessa região de 4%, apareceram candles fortes vendedores. Deixa eu deixar a seta mais destacada aqui. Ou seja, nesse candle foi um candle de venda forte, aqui foi um candle de venda forte, aqui foi um candle de venda forte, eita, aqui foi um candle de venda forte. Nunca vou esquecer desse dia, foi um dia de payroll horroroso. Aqui foi outro candle de venda forte, aqui foi outro candle de venda forte, ou seja, e no caso aqui a gente está falando do rendimento, né? Então se o rendimento cai, significa que tem gente comprando título. Então no caso aqui foram pessoas comprando títulos e por isso o rendimento caiu. No caso aqui fica um candle vendedor. Ou seja, muita posição foi tomada nessa região dos 4%. Por isso que aqui foi uma resistência tão forte. E hoje o mercado abrindo, rompendo com força e se mantendo com força acima dessa região, muito provavelmente foram pessoas estopando posições em títulos do governo americano. Se a gente olhar o de 10 anos, mesma coisa, um candle maior ainda inclusive, ou seja, juros longos esticando mais ainda, o que mostra um cenário pior ainda, porque o mercado precifica que daqui 10 anos ainda vou ter uma inflação alta, então para eu emprestar dinheiro para o governo no prazo de 10 anos, eu quero que me pague mais ainda do que eu quero que ele me pague para emprestar 2 anos. O que isso acontece? A curva de juros ela fica mais inclinada ainda. Se a gente olhar, vamos jogar aqui a curva de juros. Estados Unidos, dia 15, hoje, vocês podem ver que a curva está praticamente reta para cima. E a gente ainda tem uma inversão no finalzinho dela. Ou seja, pior ainda, porque quando você tem inversão, que significa o quê? Os títulos curtos pagarem mais do que os longos, significa que você está precificando algum problema de curto prazo, porque você quer que o governo te pague mais para você emprestar a curto prazo. Vocês concordam comigo que para você emprestar um prazo muito longo, você tem muito mais risco do que para emprestar para um prazo curto. Logo, a lógica seria, eu vou cobrar mais para fazer um empréstimo longo do que um empréstimo curto. Porém, se essa lógica se inverte, significa que você tem um problema muito sério no curto prazo.
Nesse caso aqui, a inversão ela não está no curto prazo, está entre títulos de 20 e de 30 anos. Mas ainda assim, reflete exatamente esse problema. Se a gente olhar a curva de juros brasileira, mesma coisa, completamente inclinada. Se a gente vou comparar a curva de hoje com a curva de um mês atrás, para a gente ver a diferença. Vamos botar um mês atrás. É esse azul claro. Um mês atrás é essa curva de baixo e a atual é essa curva de cima. Se a gente for ver, há um mês atrás a gente tinha, eu mostrei o 29, né? Então é 3 anos. A gente tinha o 29, DI um F29 negociando a 13,35%. Hoje já está quase 100 basis points acima, ou seja, quase 1% para cima. Ou seja, a perspectiva de inflação, de aumento de juros, ela é real. Então é um mercado completamente difícil para ativos de risco, para renda variável, e é exatamente o que a gente está vendo no dia de hoje e eu já mostro isso para vocês. Só um minuto, vou fazer a mesma coisa com a curva dos Estados Unidos. Nesse caso, a curva de um mês atrás é essa azul e a atual é a rosa. Vocês podem ver a mesma coisa, o salto que deram em um mês, o rendimento dos títulos, ou seja, o mercado precificando inflação, exigindo mais rendimento para emprestar dinheiro para o governo. Se a gente for olhar, hoje a gente tem a prata caindo 8%, metais são ativos, enfim, numa linguagem figurada, obviamente, né, alérgicos à inflação e juros altos, porque você carregar ouro, você carregar prata, você não recebe nada por isso. É um ativo que ele não tem fluxo de caixa, ele só está lá. Você só vai ganhar dinheiro se ele se valorizar. E ele tem risco, obviamente. Tanto que prata hoje está caindo 8%. Agora, você fazer isso com uma ação ou com um título do governo é completamente diferente. A ação, mesmo que ela tenha risco, ela pode pagar dividendos. E o título do governo, ele não tem risco, né? Principalmente se for do governo americano. Então, e ele vai te render algo fixo ao longo do tempo. Então, se eu tenho um título sem risco, me pagando muito mais do que ele me pagava um mês atrás, não faz sentido nenhum eu ficar carregando uma posição em prata, por exemplo, que é um metal volátil e que eu não tenho uma garantia nenhuma de pagamento daqui a 2 ou 10 anos, por exemplo. Ou seja, os metais sofrem muito com isso. E o ouro, mesma coisa também, seguindo a tendência de baixa, segue dentro desse canal de baixa e hoje caindo 2%. Vocês podem ver que é uma queda extremamente acentuada. Se perder esse fundo aqui, inclusive, a gente tem a ativação de um pivô de baixa, caracterizando uma tendência de queda. Se a gente for olhar, o ouro ainda não ativou um pivô de baixa de fato, que vai ser a primeira ativação de um pivô de baixa, que caracteriza uma tendência de queda ainda mais forte, agora que as médias já estão alinhadas também. Petróleo subindo, principal motivador, né, de tudo isso. O petróleo segue se mantendo a 110 dólares o barril, já está trabalhando nessa região de preço há 2 meses e meio, ou seja, mais do que o suficiente para aumentar a inflação no mundo todo. Essa semana a gente teve PPI, que é basicamente o índice que mede a inflação ao produtor dos Estados Unidos, ou seja, não quanto o consumidor paga, mas sim quem produz. Obviamente, se eu não me engano foi quarta-feira, deixa eu confirmar aqui e mostro para vocês o resultado que veio. Quarta-feira, exatamente. Que veio muito acima do esperado. Mês contra mês, veio basicamente, a previsão era de 0,5%, veio 1,4%, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que o esperado. Ou seja, o mercado já esperava que a inflação fosse aumentar, mas a inflação está aumentando num ritmo mais acelerado ainda. Se a gente olha aqui os índices de ações, Nasdaq caindo, Nasdaq que vem de uma subida reta absurda já, praticamente um mês e meio reto, caindo também. E é isso, basicamente. Commodities, grãos, né? Aqui as commodities agrícolas, que eu mostro praticamente todo o vídeo de fechamento de mercado, sofrendo absurdamente também.
Então, basicamente, a mensagem que o dia de hoje passa e que esses movimentos de juros passam para a gente é que talvez 2026 não seja um ano tão tranquilo quanto a gente esperava que ele seria no começo. Porque qual era a perspectiva que a gente tinha no começo do ano? O Banco Central brasileiro vai cortar juros, Fed estava cortando juro também no final do ano passado, tinha alguns problemas com inflação já, mas o mercado ainda acreditava em um ou dois cortes na taxa esse ano. E basicamente o que o mercado está nos mostrando agora é que toda essa perspectiva ela está indo por água abaixo e provavelmente ela está se invertendo. Em vez da gente terminar o ano com os juros mais baixos, talvez a gente termine com os juros mais altos. Talvez a gente esteja, enfim, vendo algo que pode começar com o mercado de baixa. É difícil falar em mercado de baixa, principalmente com o mercado americano desse jeito. Mas, quem sabe, certo? E queria deixar uma menção honrosa ao Bitcoin, que tem sido um ativo que está se segurando muito em meio a esse caos todo. Eu não mudo ainda a minha opinião sobre o Bitcoin, apesar dele ter invertido as médias e está se segurando bastante nesse movimento de alta, ainda está dentro dessa bandeira, até que rompa isso aqui para cima, rompa essa região de resistência. Eu ainda acho que o Bitcoin pode cair mais e vir testar essa região dos 55 mil dólares. Mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho no comportamento do Bitcoin agora, justamente porque ele pode estar se mostrando como um ativo que faz exatamente aquilo que as pessoas tendem a acreditar que ele faz, que é proteger contra a inflação, certo? Porque a gente tem uma narrativa agora de que a inflação vai chegar, que ela já chegou na verdade, e que ela provavelmente vai ficar por mais tempo do que todo mundo esperava. Então, todos os ativos que não se beneficiam de uma inflação alta estão caindo, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, metais, commodities e o Bitcoin. Se segurando num cenário desse, pode nos mostrar que ele é um ativo que se beneficia sim de uma inflação mais alta e protege o dinheiro de uma inflação alta. Então é isso. Acho que deu para passar a mensagem para vocês do que o mercado está mostrando no dia de hoje. E é isso, acho que é um ponto de atenção. Talvez se o momento sirva para a gente tirar de aprendizado. Talvez se for a primeira vez vivendo um ciclo desse de inflação em alta, sobre quais ativos se beneficiam de um momento como esse, quais não, e quem sabe de fazer novos movimentos aí em investimentos e em posições. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo, se inscreve no canal. E é isso, até a próxima. Muito obrigado por ter assistido até aqui.